Oi, gente. Vou dar continuidade aqui. Eu avisei que eu ia fazer uns vídeos aí sobre o material das aulas do curso que eu fiz com o Rodrigo Romo. Esse curso foi o Cura Quântica Estelar Upgrade, tá? Os cursos do Rodrigo Romo são bons. Eu, assim, percebo o Rodrigo, eu indico, porque as ativações são maravilhosas, fizeram muita diferença no meu caminho, mas tem algumas ressalvas a fazer, porque é normal, a gente precisa fazer uma filtragem, né, das coisas, mesmo sendo alguém que a gente goste, confie muito. E o Rodrigo... Agora sim. E o Rodrigo, ele é um cara que já está há muito tempo na estrada, né? E ele tem as coisas humanas dele. Então, muitas vezes eu percebo que numa live ele fala uma coisa que na aula ele disse outra. Até agora eu não vi nada que possa, assim, causar grandes problemas, né? Mas eu acredito que ele esteja entrando num lugar, às vezes ele muda um pouco as falas de acordo com quem ele está falando ou sei lá o que, tá? Então fica só essa ressalva aí. Mas esse conteúdo dessa aula eu acho interessante compartilhar, porque é um conteúdo para um melhor entendimento nosso do que a gente está fazendo aqui, né? Como a gente deve se relacionar com a vida, qual é a proposta. Então, eu estava lendo aqui essas anotações, achei, pô, isso aqui vai ser legal botar em vídeo, tá? O que ele diz aqui? Ele diz que nós viemos, né, em grande parte, de uma tal chamada Guerra de Orion. E essa Guerra de Orion, ela ainda está ela está rolando, ela está desenrolando ainda, ela está acontecendo, tá? E dentro dessa guerra, bota aí muita gente no meio, muitas raças. É um conflito de raças, né? Então, tudo que tem a ver com conflito tem a ver com roubos, com limites, com política, com invasões, com discordâncias. Então, é uma guerra num nível muito maior do que dentro de um planetinha, né? Num nível muito grande. E muitos de nós estivemos ali fazendo parte, né? Dentro de raças, inclusive, que não são as nossas raças hoje, mas estão conectadas a nós. Então, são experiências de guerra, tá? E dentro de uma guerra, não existem só os soldados e os mandantes. Existem ali outras pessoas que são vítimas, né? Pessoas que perdem tudo, né? Que enfim, saem dilaceradas. E quem é soldado guerreando sai traumatizado, né? E tem os filhos da puta que se metem na guerra para se aproveitar. Tem gente que era para facilitar e quer tirar proveito daquele cenário ali, né? E acaba, né? Como a gente vê, ó, tá faltando água num lugar, o supermercado aumenta o valor da água ao invés de baixar para ajudar. Então, num nível maior de filha da putice, porra, imagina numa guerra dessa os mercenários, como é que eles atuam. Então, nós fomos tudo isso, né? Ora mercenário, ora soldado, ora vítima lá que estava na casa e perdeu tudo. Ora entrou o filho da puta lá pra estuprar tua filha no meio da guerra, e você viu, e você ficou fudido. Então, assim, ele separa os excluídos da sociedade galáctica, né, que são os exilados. Somos nós, né, os exilados, que vão precisar ir para presídios ou para lugares de reformulação, né, de contenção. Né, e um desses lugares é a Terra. Então são os psicopatas de guerra, ou seja, os que ficaram traumatizados e a partir disso acabaram tendo comportamentos desviados. Os mercenários de guerra, os criminosos de guerra, aqueles que gostam de violência. Ele separou assim, né, que são tendências, né, para a guerra. Então essas pessoas, essas almas, elas estão por aí, né, nos vários universos, fazendo a sua peregrinação, né? E elas vieram de lugares onde o conhecimento já existia, né? Um conhecimento amplo, mas faltava a vivência. Então as mônadas e supramônadas, elas se dividem em fractais, né? Eu sou e fractais, para experienciar aquele conhecimento na prática. E a partir disso, depois elas retornarem
né, para as suas mônadas e supramônadas e se tornarem filhos paradisíacos. Então não deixa de ser um jogo, né? Um jogo que as pessoas podem chamar de jogo evolutivo, de jogo consciencial, de jogo, né? A questão de você falar que tudo é um jogo evolutivo aqui na Terra é perigoso só porque os dogmas, né, os draconianos, essa galera colocou dogma para prender a gente aqui. E um dos dogmas é a evolução, no sentido de, se eu acredito que eu estou na Terra para evoluir, então eu acredito que é bom vir para cá. Se eu acredito que é bom vir para cá, muitas vezes, quando eu chego lá, que eu desencarno, eu mesmo peço para reencarnar. E muitas vezes o reencarne não é necessário, né? A reencarnação pode parar. Ela, né, a pessoa atingiu poxa, legal, eu vim aqui, tive as minhas experiências e evoluí dentro do que era necessário, eu vou embora, né? O problema é que os dogmas entraram para a prisão. Então, quando eu acredito que vir para cá é bom e eu tenho que vir para evoluir e aquilo tudo, né? Eu acredito que tudo é karma e eu tenho que ficar pagando eternamente, num eterno looping de culpa, eu fico preso. Então, é só esse cuidado que a gente tem que ter, que trabalhar com a evolução, sim, é importante, mas eternamente na Terra, não, né? Eternamente não dá, né, my people? A gente tem que entrar aqui e pisar os dois pés no chão, quebrar essas barreiras que criaram de dogma e perceber o que é realmente estar aqui, qual é a função de estar aqui e ficar aqui o tempo necessário e vazar daqui, né? Ao invés de criar, ficar na prisão mais tempo do que deveria, tá? Mas, assim, né, o que acontece no meio do caminho? A gente vai gerando, por conta também das invasões, porque aqui tem muita coisa difícil, né, nessa coisa de luz e sombra, porque é um presídio, é um centro de reabilitação, é um hospital, é uma escola, tudo isso é aqui. Então, muita gente com muita conexão ruim está aqui, né? E as conexões, elas se dão em níveis muito maiores do que a gente conhece. Então, o grau de comprometimento que a gente vai gerando a cada encarnação é muito alto, no sentido cognitivo mesmo. É colocado na gente tanta informação para nos desviar do crescimento, né, de uma reconexão neural, de uma limpeza neural, recodificação, não sei o quê, que a gente entra sem se tocar, né? Por exemplo, a gente assiste muita TV, a gente acredita em futebol, que o futebol entra como uma ferramenta de relaxamento, de lazer e esporte, mas ele acaba emburrecendo, né? As músicas também, tem músicas legais, tem músicas que emburrecem. Então a gente vai entrando numas teias aí de baixa frequência que comprometem o cognitivo. E com o cognitivo baixo, é muito mais provável que a gente não saia daqui. Que a gente fique vindo em encarnações compulsórias porque não consegue elevar, né? Você tem que ter uma elevação mínima, que a conquista é tua, né? Você que vai conquistar você que vai se elevar aqui dentro. Não vai chegar ninguém e vai falar assim: agora cheguei, você está elevado, vamos ascender comigo. Não vai rolar. E a gente tem muito emburrecimento, né? Porque as pessoas acreditam em religião, que fala isso, alguém vai vir salvar. Então, as redes de ilusão, os convites da gente se perder, são muitos. E a gente cai o tempo todo, né? E aí fica mais difícil sair. É disso que eu tô falando. Algumas encarnações, ou muitas, porra, esse WhatsApp tá demais. São desnecessárias. A gente entra em lugares bem jogados aqui para... Né? Bom, e uma das coisas que a gente tem aqui dentro, que foi criada pelos draconianos, é uma barreira de frequência em torno da Terra que prejudica o acesso a relembrar. Relembrar de onde você vem dificulta a sua reconexão. E aquilo que era só para uma evolução normal, uma passagem, um retorno, acaba sendo uma prisão real, por conta, de fato, do que foi projetado para cá. Aqui era um projeto de dualidade, normal, luz e sombra alto, que acabou estourando e ficando um projeto de muita dualidade, quase 80% ou mais de dualidade,
Então está bem descontrolado esse projeto aqui, né? Pela galera que chegou, e os comprometimentos cognitivos, a barreira de frequência, os dogmas, tudo vai sendo colocado para a gente se distanciar da proposta real e a gente vai despertando com muita dificuldade, muito lentamente, né? E aí, quem está se libertando, você está sempre trabalhando as questões de culpa. Ah, porque eu preciso ficar olhando para aqueles que... Né, tem muita culpa no sistema. Então eu já despertei, mas eu quero que eu não me sinto confortável em ter prosperidade, em ter plenitude mental, em conseguir ver os milagres. Eu queria que o meu próximo visse também. E ele está perdido, eu tenho que ir lá buscar ele. E nisso que eu me coloco como salvador para tentar ir lá buscar, é mais fácil eu ser arrastado. Então é melhor eu realmente focar no meu processo e só olhar para aqueles que realmente eu sinto que estão mais ou menos prontos. Tá tranquilo, a gente consegue entrar aqui, a pessoa tá querendo, ela realmente, ela entende as manipulações dela, ela entendeu qual é que é o jogo, então às vezes ela tem que segurar o mimimi, essa pessoa vale a pena você investir. O resto não, se a pessoa está totalmente emaranhada, você vai ter que deixar, né? Então faz parte da maturidade, da sabedoria, você sair do lugar de salvador, tá? Então, o que acontece? Ó, o que ele falou aqui, ó, são mais ou menos 634 planetas em quarentena. E um desses planetas em quarentena, de 634, em média, a Terra é um deles, tá? E aí eu coloquei, a rede neural draconiana é sem emoções, o que potencializa os distúrbios. Já repararam, né? Que as pessoas, quando se tornam psicopatas, elas têm elas não se emocionam, elas não têm a empatia necessária que dá um certo freio, né? Elas simplesmente fazem a maldade e manipulam e é isso. Então ele está falando que essa rede neural contaminada pelos draconianos, ela é um perigo, né? Ela traz mais distúrbios. E é isso que a gente tem que saber definir, porque tem muita inteligência envolvida. Esses caras que têm pouca emoção, eles são muito mais estrategistas e eles conseguem chegar, porque eles não estão nem aí, eles vão chegar onde eles querem, que é a emoção que atrapalha, né? Então eles pegam na gente justamente nos nossos medos. E a gente fica escravo. Então metade daquilo que escraviza a gente tem a ver com o amor. Tipo, eu amo meu filho, eu tenho medo de perdê-lo. Então, se eu trabalho na luz como uma trabalhadora da luz mesmo, eles vão atacar meu filho para que eu me perturbe. Entende? Então, eu tenho que ter isso muito bem definido. Onde é que eu tô, né? O que é o meu trabalho. Meu filho vai ser atacado. Né? E eu tenho que ter a certeza de que dentro dos ataques que meu filho receberá, ele estará protegido. E sairá vitorioso, né? Porque a certeza de que os ataques espirituais eles se transformam em luz, ela tem que estar. Por mais difícil que seja vivenciar a dor, né, do ataque, tem algo maior envolvido, né? Que não pode ser um movimento egoísta, ele tem que ser altruísta, coletivo, certo? E muito focado. Então eles vão atacar justamente o meu emocional através de pessoas que eu amo. Então o amor, ele tem que estar muito em ordem. Por isso que eles trabalham tanto na gente em meditação. Meditem, né? Façam ativações, se limpem, porque vocês vão conseguir sair de estados reativos emocionais e vão poder olhar a coisa com mais frieza, né? Tipo, isso aqui foi um ataque, meu filho caiu, mas ele tá, dentro do que era para ser protegido. A coisa passou, né? E não trouxe grandes prejuízos. E aí você tem que começar a colecionar isso dentro de você, as certezas de que há proteção, colecionar dentro de você as provas que você já recebeu, e você vai ficando cada vez mais forte e tendo menos tempo de problema emocional. Você vai reduzindo os teus descontroles, entende? Porque é aí que eles entram. Aí você vai começando a fechar as portas e vai conseguindo ser um melhor trabalhador. Tá? E o amor também, ele vai entrando no lugar certo, tá?
Então é isso, quarentena é uma galera em quarentena, e nós estamos em quarentena, somos a Terra, né? E aí, a partir daí, quando são excluídos da sociedade galáctica, né, somos exilados, a gente passa a ter um corpo criogênico. Tá? O corpo criogênico é como se você fosse entrar num videogame, né? Você entra num videogame que esse corpo, como se fosse um jogo, é, quando você entra no estado de criogenia, você ganha a possibilidade, tá, de viver em 2 horas uma vida. Então você vive várias vidas, várias experiências assim num tempo muito curto do que então quando você está aqui vivendo a experiência é um tempo longo, né? Você sente como 80 anos, 90, coisa arrastada. Num corpo criogênico, dentro daquele estado de criogenia, você está vivendo várias coisas e conseguindo fazer tendo a oportunidade de se trabalhar mais rápido, tá? Então, uma vida nossa são 2 horas lá dentro do simulador. Quando os draconianos, os Chopats e tal, eles assumem, você não consegue sair, tá? Então, é como se draconianos, Chopats e outras raças pudessem, em algum momento, invadir o projeto, que seria né, do teu corpo criogênico e tal, e eles manipulam as tuas experiências para te deixar preso, ou seja, eles começam a criar realidades que não existem, são falsas e vão colocando ali no meio e você fica ali eternamente, tá? Como é que eles fazem as prisões, né? Você ficar eternamente no looping? As prisões são feitas através dessas formatações religiosas, dogmas, distrações criadas, alimentação, indústrias, o monopólio que eles vão fazendo através de um governo oculto das trevas para que você não perceba que está sendo manipulado e você já era, né? E aí entram as coisas de teoria da conspiração, não sei o que você também não tem que ficar maluco. Vai ter que só ser pé no chão, tá? O coeficiente cognitivo baixa através das religiões, da magia negra, né? Dos esportes, da violência, etc. Então, iniciam-se as reencarnações compulsórias por conta do coeficiente intelectual que não gera ascensão. As pessoas passam a ficar presas nesses ópios, né? Que seria culpa, medo, karma, etc. Os alemães, os judeus, os japoneses têm o índice cognitivo maior. A Finlândia, a Suécia e a Noruega também são altos. E com o baixo gradiente cognitivo, nós não somos identificados como alguém resgatável, tá? Como pessoas resgatáveis. Então, eles não conseguem resgatar as pessoas que estão inacessíveis. Elas estão ali num molde cegueira, não tem como resgatar. Então, elas ficam aqui mais tempo. Tá? Depois você vai correndo atrás, vai elevando o gradiente, né? Você vai saindo da passividade e você vai entrando num molde de empreendedorismo interno e vai conseguindo se libertar e ser resgatado. Então, ao mudarmos a frequência, nós furamos a barreira de frequência. Então, a rede neural, ela fica presa, né? Como se fosse uma frequência de rede Wi-Fi. Ela fica presa ali naquela frequência. Ela não consegue se movimentar. Até que ela, com a força dela, a percepção dela vai furando, ela vai furando a matrix, né? Ela vai furando e vai saindo daquilo ali, tá? Então, ele coloca meditar, né? Meditar o candomblé através dos orixás, né? Você vai entrando na frequência da família estelar. Aos poucos eles vão conseguindo entrar e você tem que só manter a sua constância e os movimentos da Terra também. Você tem que viver aqui e viver se reconectando e vivendo aqui. Não dá para fazer uma coisa ou outra, tem que fazer tudo junto. Afinal de contas, você está aqui, tem que viver aqui. Ele diz, o orixá Funfun né, eles nunca encarnaram na Terra, eles são extraterrestres, que seriam os orixás tronados, né? Não sei se eu estou me confundindo, mas acho que sim, acho que não. O orixá Funfun é sim, gente, porque você está dizendo que nunca encarnaram, são os tronados. Né? Ele diz que esse orixá Funfun tem aparência reptiliana, ou seja, a gente precisa também se desfazer
de dogmas e crenças assim que são preconceitos de beleza, porque muitos extraterrestres não são belos dentro da nossa concepção. Então a gente toma susto, a gente não quer ver, a gente acha que é da treva e às vezes não é, né? E isso a gente vê bem no filme O Astronauta. Bom, aí ele diz que Adão era um serafim. Estou jogando para vocês aqui minhas anotações, tá? Adão era um serafim. E depois eu escrevo: matéria bariônica é uma estrutura 3D de uma rede neural imaterial, ou seja, aquilo que a matéria bariônica é, se você vai procurar no Google, eles vão falar que é elétrons, prótons, nêutrons que vão formando tudo, né? Que são formados por subpartículas, subatômicas, não sei o quê, que a matéria bariônica e a matéria escura, elas se cruzam e elas têm aí um mistério que envolve elas, né? E, enfim, elas geram uma impressão 3D de algo que é imaterial, né? Que aí as pessoas vão chamar de Deus e tal, e que ele diz que Deus é, na verdade, Goronondex, Lanonadex, Melquisedex, Voronondex, né? Que são ordens, hierarquias superiores de criação. Elas vão criando juntas, montando os projetos, tá? E elas fazem o manejo dessas matérias, né? Matéria bariônica, matéria escura, etc. Aqui ele vai começar a falar da matrix de controle, são 108 federações, só em Alcione. Existem, milhões, bilhões, trilhões, quatrilhões, muitas estrelas, né? E tudo isso ele bota lá a foto no curso, né? De tudo, das constelações, das galáxias, vai mostrando. E aí ele fala: o que você leva desse planeta? Nada além da sua conduta moral. Fala da cúpula de cristal, né, do Conselho Planetário, onde estão os nossos registros, todo mundo tem um registro dentro dessa cúpula. E quando vamos para as naves, né, tipo Aruanda, nós entramos em processo de encarnação astral, ou seja, a gente tem encarnações também fora da vivência aqui 3D, tá? Matrix, né, matriz de controle, rebelião de Oriones. Ou seja, começaram a ter problemas das diretrizes, exilados, né, que são estratégias políticas, criminosos de guerra, o êxodo, que são as questões religiosas dos reptilianos, humanos, dracos, humanoides, né, questão da liberdade, o umbral, né, que é um holograma baseado na ressonância mental, né, da vivência das pessoas, as informações dogmáticas ligadas ali também. Se você é bom, vai para o céu, se você é mau, vai para o inferno. Aí tem a carga psíquica que vai conectando. A Terra e os mundos de exílio, né? Correlação dos reptilianos, Illuminatis e Chopats no controle dos globalistas. São vampiros que se nutrem dos nossos sentimentos, então eles manipulam, conforme eu já expliquei, né? Por isso arrumam formas de nos prender. Eles se alimentam sensorialmente, é o alimento deles. Tem a questão dos implantes cibernéticos, né, dos contratos. Então, basicamente, contratos religiosos. Então, todo mundo que é batizado, que fez parte da religião, tudo isso eles que manipulam, né? E você vai se prendendo em contratos. Tem outros tipos também, né? Mas o religioso é o principal. E aqui ele entra nessa questão dos contratos nos Anunnakis, né? Porque os Anunnakis significam aqueles que vieram do céu, né? Eles não são só ruins, mas eles entraram, né? Os negativados, eles vêm de Nibiru, né? O comandante deles é Jeová, né? Javé, e entraram aqui, realmente conseguiram colocar os dogmas de uma maneira assim, quase que, cara, é muito difícil sair, né? Porque como você faz para conversar com essas pessoas que estão totalmente acreditando em Adão e Eva de uma maneira literal?
né? Você manipula tanto as emoções das pessoas, elas ficam com tanto medo que elas passam a ficar cegas e elas precisam de uma segurança. Putz, e eles acreditam em umas historinhas que, né, é muita limitação, mas eles são levados a esse lugar e eles entram em verdadeiros contratos e muito difícil de sair daquilo, né? Que a rede neural fica presa. Então aqui é o cuidado com os hologramas que são criados e são verdadeiras realidades ilusórias. Tudo é frequência e ressonância eletromagnética. A teoria das cordas confirma isso com as leis do eletromagnetismo. Então, como estiver o seu campo em termos de frequência, isso definirá as suas conexões espirituais. Né? Como flutuamos, nós temos um biorritmo vivendo momentos ruins, né? Não tem jeito, a gente flutua no biorritmo. Por isso é importante o banho de erva, a meditação, você ter ferramentas para mudança de frequência. Quem está na dualidade precisa de regras, né? Então você tem a federação, né? E aí ele explica muito bem nesse curso federação, não federados, federados, supraconfederação. Tem um curso que ele dá só sobre supraconfederação, que é o que eu vou fazer em dezembro, já me matriculei para entender isso. E aí ele diz aqui, uma supramônada é a rede neural, é um estado consciencial que está em todo lugar, ele não precisa de uma nave, né? Podem se materializar em naves para a gente, mas não é necessário. Não se tem a necessidade do corpo bariônico, né? Do corpo fisiológico. Ninguém chega a Deus. Isso é holograma, a crença. É o ciclo encarnacional dos clones do pós-guerra. Ele falou sobre isso, né? Então, os clones é uma energia, é a energia fisiológica clonada em outro local, né? Os chips, você fica chipado com, por exemplo, comandos de evolução, né? Programação que predispõe à repetição. Aí ele fala do antigo sistema estelar Satik, com mais de 78 planetas gigantes e mais de 128 planetas, né? Destruído na Guerra de Órion. Aí ele fala de outras coisas aí que é mais difícil de vocês entenderem e de eu explicar também. A Terra recebe seres e extraterrestres exilados de Capela, Tal 7, Boronac, Sírios. Né? Sírios são 3.700 planetas, olha isso, que estão dentro da coordenação siriana. Almas diversas, né, com programas genéticos com Neandertal, Anunnakis e tal, aí ele entra nessa parte. Provável inclusão da Lua, né? A Lua reforça a barreira de frequência. Olha, isso é uma coisa que eu questiono, é questionável, porque a Lua, em muitas falas do Rodrigo Romo, ele diz que a Lua é artificial e ela não é boa, né? Ela manda interferências muito negativas para a gente. E ele fala sobre Inanna, Marduk, seres de guerra e de destruição que entram nessa onda de fazer interferência através da Lua. Então, o que ele diz? Que nós fomos obrigados a idolatrar a Lua, incluir a Lua, não sei o que, e seriam todos hologramas e novos contratos. Né? Então, aí a gente diria que toda bruxaria tá fodida. Né? Que todo mundo que usa a Lua, não sei o que, tá fodido. Mas tem o contraponto dele dizer que o candomblé, a magia são necessárias e tal. Então, todo candomblecista sabe, né, o poder da Lua. Né? Na Umbanda, as entidades direto falam de Lua, não sei quantas luas. A Lua ela é referência para os trabalhos. Então, seria isso. Cuidado de você receber as informações e tentar fazer uma filtragem de que existe a possibilidade da Lua sofrer uma interferência, né? Gerar uma interferência negativa na Terra. Isso eu acredito. Tá? Mas não necessariamente que você seja escravo da Lua porque você usa a Lua.
Você, como tudo é dualidade, pode usar a seu favor. É só você saber usar. Então veja bem para quem você pede, veja bem o que você pede. Trabalhe direitinho na energia da lua que vai dar tudo certo para você, tá? Você vai ser um grande escravo, não. Guerra entre Moloch e... Não, aí não vou entrar nisso. Atlântida, Guerra, Destruição, Magia Negra, ok? Ele vai falar dos confederados, né, que trabalham com a malha crística universal, matrix da harmonia, reconexão com a fonte, linhagem de Micá, linhagem Avona, Anversa, supraconfederação, os confederados. Né? Tem os não confederados que interferem na evolução para a retenção do poder em torno de si. Não necessariamente eles sejam negativos, mas apenas eles pegam algo em troca. Né? Tem essa coisa da troca. Os federados expressam projeção da mônada e os não federados preferem controlar as polaridades, né? Fazem escravos dentro da estrutura social. Aí ele diz, você só precisa de governante quando você é indisciplinado. Você é disciplinado, você sabe jogar, né, legal. E você não precisa... A nave Aruanda mede em torno de 500 metros. Desculpa, 500 quilômetros. 500 quilômetros é como se fosse daqui a quase, né, São Paulo, Rio, né? É o tamanho da nave Aruanda. A nave mãe, ela mede o correspondente à metade do tamanho da Terra. É grande para caceta. Então, vocês ficam falando aí, vamos ver a nave, não sei o quê. Porra, no dia que aparecer a tal da nave mãe aí, ela vai cobrir todinha a tua cidade, mais outras cidades e mais outras cidades, queridinhos. Vocês vão ficar o quê? Com medo, muito medo da nave-mãe. Nave-mãe não é pequena, ela é muito grande, tá? Então não queiram ver porque vocês não estão prontos para ver, tá? E Aruanda também. Porra, uma nave de 500 quilômetros, você vai se cagar todinho, né? Porra. Estamos na travessia da zona neutra, do cinturão de fótons, tá? O DNA nicho foi cortado pelos Anunnakis, o que foi cortado? Telepatia e levitação, né? Perdemos por causa da manipulação deles no nosso DNA. Claro, o pessoal se matou de tanto fazer magia na Atlântida, né? Lemúria, Atlântida, que a gente já se cagou aqui, já entrou e com uma manipulação danada do nosso DNA. A supramônada tem toda a informação, mas ela não tem a experiência. Isso eu já expliquei para vocês, né? Que aí por isso que ela se subdivide, desce para a experiência, para a vivência e depois retorna e se torna filho paradisíaco. Ou seja, filho paradisíaco é aquele que já tem condições de fazer novas criações, né? A alma transfere a experiência via rede neural para o eu sou, mônada, supramônada, mas só ascendemos quando saímos do corpo físico. Então, é como se estou tendo um processo individual e conforme eu vou ganhando consciência e tal, por rede neural isso chega, né, na minha mônada, supramônada e quando eu desprendo do meu corpo físico e não preciso retornar, aquilo tudo se integra, tá? A mônada absorve todos os eu-sous, né? Todas as almas passam a informação via rede neural, que são os fractais, estão ali e vão passando via rede neural para o eu sou passa para a mônada, que passa para a supramônada. É um processo lento, longo, tal, depende de onde estão os fractais. Se os fractais se interligam, como é que eles estão? O que estão fazendo os fractais? Onde estão esses fractais, meu Deus do céu, diz a supramônada? Cadê caralhos que a gente teve essa ideia? Por que, meu Deus, a gente teve essa ideia, meu Deus? Agora tá um lá, só doido varrido, querendo sexo o tempo todo, o outro tá lá doido, fumando sua maconha e defendendo político. Ou, meu pai do céu, o outro entrou lá naquele negócio lá de sei lá o que. Gente, olha,
Nós criamos, o que que nós criamos? Criamos fractais irresponsáveis. Quando que eles vão voltar? Não vão voltar nunca, meu Deus. E olha lá outro que perdeu a conexão, já não consigo mais fazer. Então, é uma loucura, tá? Nós estamos aqui, ó, decepcionando bastante a nossa fonte. Então, aí, tá? Quando, finalmente, porra, esse pessoal, em sua maioria, acordou, conseguiu integrar, aí é levado para os anciões dos dias, para avaliação, galera. Aí vão fazer a checagem lá. Pá, tudo bem? Pode. Passou? Beleza? Bora lá, filho paradisíaco. Tá aqui? Esse aqui não, hein? Esse aqui tá mais ou menos. Ó, esse fractalzinho aqui tá mais ou menos. Não dá pra dar uma melhorada, não. Vamos ver o que a gente acha aqui de bom pra ele. Espera aí, pessoal. Que esse aqui não subiu. Tá fudido lá pensando na mãe dele. Tá pensando lá na xoxota da namorada dele lá. Ainda não elevou essa consciência, não. Pode voltar pra baixo. E aí, finalmente, ele fala de Jeová. Né? Que é importante pra mim, importante pra você, importante pra todos nós saber quem é Jeová. Que ninguém, né? Já falei que é o planeta de origem Anunnaki, Nibiru, pá. Eles se sentiam, eles são de, né, Nibiru é um planeta com temperatura máxima de 15 graus, então quando eles vieram para cá e sentiam calor, ficavam peladões por aí, peladões, por isso você vê aqueles deuses peladões. E os judeus fazem circuncisão para ficar igual aos deuses deles, Anunnakis, que eles são peladões, assim com aquele pinto, pá, então tudo certo, louvando Jeová. Nem todo processo de abdução é negativo. Acorda, porra. Muitas abduções são check-up para ver como vocês estão. Até para curar. Porra. Às vezes você tá lá recebendo um sanguezinho azul no teu braço, uma injeçãozinha lá, pá, você assim, não quero, oh meu Deus, quanta dor, que absurdo, me levaram, porra. A força, caralho, porra, pro teu bem, porra. Você não presta, eu tô te ajudando, tá? Você é da gente aqui, você esqueceu, porra. Tá bom? Vou deixar vocês que eu tô cansada já, tá? Mas tem mais, ó, falta bastante ainda. Cenas do próximo capítulo. Um beijo. Quem tem preguiça, senta no pudim, tá? Porque tem um vídeo antes desse, vai ter um vídeo depois desse. E eu tô descabelada mesmo, que é pra quê que eu tô descabelada? Porque tomei banho de erva e o cabelo não fica bom com determinados banhos, tá? E não desce de jeito nenhum. Você quer descer, ó, não desce. E aí o que a gente aproveita para fazer? Para treinar a liberdade. Porra, livre é aquele que não tá escravo da aparência, né? Que é bonito, consegue transcender isso aí. Isso aqui é bonito, isso aqui é beleza. Beleza. Mas beleza não põe mesa. Fica com essa. Beijo.